Então vamos lá, gente. Falando a respeito da doutrina dos batismos, eu queria iniciar e deixar como texto inicial a carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo na versão Almeida Corrigida e Fiel. É a minha preferida. Por que é preferida? Alguém me perguntou esses dias. Porque ela é muito próxima da versão original. Claro que as outras versões são importantes de serem lidas. Por exemplo, eu também gosto muito da Nova Almeida Atualizada, porque já está dizendo atualizada, então os termos estão atualizados, fica melhor para algumas pessoas entenderem. Tudo bem? Por exemplo, os termos antigos vão falar abrogar. Pergunta para o teu irmão, o que é isso? As Bíblias novas vêm dizendo revogar. Mais fácil? É mais fácil revogar ou abrogar? Pois é, então essas atualizações de termos são feitas em tempos, né, nas sociedades bíblicas, só para facilitar o entendimento. Mas eu sou muito apegado ao termo original, porque ele expressa uma certa profundidade que não pode ser perdida. Tudo bem? Mas no outro dia nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Doutrina dos batismos, texto inicial, Hebreus capítulo 6. Vamos ver aqui do verso 1 ao verso 3, que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, em outras versões está embasamento, base, fundamento, mas é a mesma coisa. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o quê? O fundamento ou o ensino ou a doutrina de quê? Do arrependimento de obras mortas. Vamos contar. O escritor fala assim, olha, vamos deixar isso aqui que é inicial, isso é fundamento, isso é do início, isso é de quem está chegando na escolinha bíblica dominical. Vamos deixar isso. O quê? Aí ele faz uma lista. Primeiro, o que é? Arrependimento de obras mortas. Segundo, de fé em Deus. Terceiro, doutrina dos batismos, que é o que nós vamos falar hoje. Imposição das mãos, que fala sobre abençoar e autoridade. Que mais? Ressurreição dos mortos. Que mais? E juízo eterno. Então, o escritor aos Hebreus, ele faz essa lista. Claro que não é só isso, que é todo o conceito de ensinamento bíblico, doutrina de Cristo, não é só isso, mas seriam pontos cruciais, seriam pontos importantíssimos, e ele assim lista esses itens aqui. Mas hoje, né, eu poderia ter começado com arrependimento de obras mortas? Poderia. Eu poderia também ter começado com juízo eterno. A ordem que eu vou começar não vai ter tanta influência no nosso entendimento final. Mas eu preferi começar com a doutrina dos batismos. Entendeu? E no 3 ele fala, isto faremos se Deus o permitir. Ele não está dizendo que não fará, mas se der tempo, se o Senhor quiser, a gente faz. Ele quis, então a gente vai fazer. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu separei aí, para quem nunca se interessou em pesquisar, a etimologia da palavra batismo. Etimologia é o estudo da raiz da palavra, de onde ela veio e o que ela quer dizer no original, tudo bem? A etimologia da palavra batismo, e eu coloquei aí como curiosidade, mas nós podemos resumir dizendo que batismo significa imersão. É o seu original. Se você pegar qualquer dicionário de português, ou se você quiser comparar, né, latim, grego e português, você vai ver que batismo sempre tem a ideia de lançar dentro, de imergir, de mergulhar. Entendeu? Tá claro? Nós vamos ficar com imersão, que é o mais conhecido, é o mais fácil de entender. Eu peguei como fonte aí, né, o dicionário de Oxford. Vamos lá, doutrina dos batismos. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é sobre o batismo em água. Não é errado dizer batismo nas águas,
Pode ser dito tanto em água, no singular, como nas águas, plural, não faz diferença. Eu coloquei em água, mas dá no mesmo. E a pergunta é: o batismo em água é o mesmo batismo de João? Pergunta para o seu irmão. O que você acha, irmão? Batismo que a igreja realiza em água é o mesmo de João? O que você acha? Bom, eu já preciso começar te dizendo que não. O batismo de João não é o mesmo batismo realizado no cristianismo. Por quê? Nós vamos entender. Diz o texto sagrado: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram o quê? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Você nota que está uma coisa... Atos 19, então marca aí, tá? Esse que eu estou lendo agora é Atos 19, importante que você marque na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. No batismo de João, verso 3, verso 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram o quê? Batizados em nome do Senhor. Em outras palavras, Paulo chegou, encontrou os discípulos, eram em torno de 12, e perguntou: vem cá, vocês são crentes? Tudo bem? Foram batizados no Espírito Santo já? Receberam? A gente nem sabia que tem Espírito Santo. Aí eles se assustam: e vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Aí Paulo fala: não. Vamos zerar esse negócio, deleta. Vamos começar de novo, do início. Por quê? Porque entenda bem, irmãos, o batismo de João foi específico para a preparação do Cordeiro de Deus. Os judeus já tinham o hábito de lavagens, mas o sentido que era dado para os judeus era uma purificação, vamos imaginar como um ato de santificação, se santificar. Já João diz: não, é para arrepender-se. Mas e para nós? É muito além disso. Nós, como cristãos, quando passamos pelo batismo em água, já estamos arrependidos, já aceitamos Jesus, não é mais para se arrepender, entende? No nosso caso, é cumprimento de um mandamento para a aliança. Batismo para nós é uma forma, eu vou usar uma palavra perigosa, mas eu preciso que você tente entendê-la, certo? É como se fosse uma encenação de algo espiritual que já foi feito anteriormente, o batismo. Quando o celebrante do batismo, ele vai apresentar um discípulo para ser batizado, ele pergunta ao discípulo: você já aceitou Jesus? Não é que é aceitar Jesus agora, já tem que ter aceitado antes. Faz sentido para você? Ele já aceitou antes, não vai aceitar na hora. Ali é só uma confissão pública, é uma cerimônia que foi instituída. Nós vamos falar com mais detalhes próximo domingo, recomendo que você volte. Domingo nós vamos falar muito claramente sobre o batismo em águas, mas entenda, Paulo começa dizendo o seguinte: não, o de João não, vamos batizar. E é de novo, pastor, não é de novo, é a primeira vez, porque vocês não fizeram da maneira correta. Note, Paulo diz claramente: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu vou adiantar já uma coisa aqui, irmãos, que não é o tema de hoje, mas eu sei que sempre surge essa dúvida. Muitos me perguntam assim: pastor, mas algumas igrejas batizam em nome de Jesus e só? Outras igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que está certo?
os dois estão certos.